Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um tempo de silêncio, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois é Ele o intérprete da Escritura. Só Ele pode conduzir-nos à plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Depois de ter almoçado na casa do chefe dos fariseus, ele retoma o caminho. E hoje nós estamos aí no seu folheto número 9, capítulo 14 de Lucas, versículos 25 a 33. Vamos lá? Sai da casa do chefe dos fariseus, depois de ensinar como acolher e como ser acolhido, vem uma movimentação de proporções incontáveis. Naquele tempo, leiamos, grandes multidões. Fisleu, ajuda-me.
no microfone. Ajuda-me no microfone, o texto. Pega o texto, pega o microfone e ajuda. Vamos lá? Naquele tempo, grandes multidões. Não era grande multidão, no plural. Grandes multidões. O trem era grandioso. Acompanhavam Jesus. Multidão é sempre uma coisa meio insana, né? Massa é sempre uma coisa perigosa. Tem sempre um quê de irracional no comportamento das massas. E as grandes multidões atrás de Jesus, os evangelhos vão narrar como é que as multidões se comportam de forma contraditória. A mesma multidão que Jesus multiplicou o pão para ela, queria pressionar e empurrar Jesus para virar rei em Jerusalém. A mesma multidão que entra com Jesus em Jerusalém, com ramos, estendendo as vestes, proclamando, bendito que vem, hosana ao rei, é a mesma multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o. Então, é para essa multidão que não tem um juízo próprio que Jesus convida a um juízo próprio. Vamos lá? Voltando-se, ele lhes disse, bradem. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. De novo, multidão nos evangelhos é tratado como aquele que vive do resto. É aquilo do comportamento dos que não tinham pátria, não tinham lar, não tinham emprego, não tinham... São os 40 milhões dos que trabalham na rua vendendo bugiganga no Brasil. É multidão. Jesus volta-se para a multidão e fala de desapego. E vai, talvez, a única coisa que a multidão tinha, a família. Mais nada. Tem um bem. Pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã e a própria vida. Se você seguir pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, e o 7º desapego é a própria vida. O resto que alguém da multidão tinha, os vínculos de família, os vínculos primários, que carregava com ele, está aqui, estou cuidando da minha mãe, peço esmola para sustentar meu filho, que tem alguma deficiência, é o resto. E tem a vida. Desapegar do resto que lhe sobrou, os seus vínculos primários e a sua própria vida. Esse desapego, ele nunca foi um tema simples para o homem e para a mulher de todos os tempos. Nós sempre colocamos na possibilidade dos apegos que temos, garantia para a hora que as coisas apertarem. Em tudo, desde o apego às compras que fazemos, aos calçados e às roupas, ao dinheiro que depositamos, ao patrimônio que adquirimos, uma reserva. E Jesus diz, desfaça da reserva, do resto. Esse desapego não é por qualquer coisa. Esse desapego, Jesus convida cada um que está seguindo-o a visitar o centro de si mesmo, o que move você nas entranhas dos seus sentimentos, dos seus afetos, os vínculos, os afetos. Pega isso, é o que ele chama em outros textos de renuncia a si. Pega essa reserva dos apegos que você tem, renuncia a si. E a segunda recomendação,
Primeiro é desapegar. Segunda recomendação, versículo 27. Leia. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Desapegar para pegar a cruz. Desapegar dos afetos primários para pegar a cruz. Depois de pegar a cruz, ir para trás de Jesus. Caminhar atrás dele. Existe uma expressão muito comum que nós usamos no meio católico, que é o protagonismo. Protagonismo da mulher, protagonismo dos leigos, protagonismo da juventude. Dom Valdemar, nosso bispo, foi auxiliar aqui. Dom Valdemar dizia que a gente defende o protagonismo dos outros, do leigo, da mulher, porque há um protagonismo muito evidente do padre e do homem na sociedade. Dom Valdemar dizia que, na verdade, precisa não trazer o homem, a mulher, os jovens, os leigos para o protagonismo. Precisa do padre e do homem, que está muito evidente, vir para trás de Jesus, desaparecermos-nos para aparecer Jesus. Então é o contrário. Sumamos os que estão em evidência, não coloquemos outros em evidência para virar uma competição de ego, mas voltemos-nos todos para trás de Jesus. E não com qualquer coisa, não com os nossos apegos, nossos afetos, nossos vínculos primários e até a nossa vida, mas carregando a cruz. Carregar a cruz significa ter no seu coração o amor que move Jesus. Ter em você um tipo de sentimento que não é o do sentimento primário, pai, a mãe, esposa, filho, filha, irmã, mas o sentimento de Jesus. A íntima comunhão com o Pai e fazer a vontade do Pai. Realizar o projeto do Pai. Claro, isso aqui tem um texto muito bonito de um monge beneditino, que ele diz que esse texto é uma anticampanha vocacional. A gente fala que tem poucas vocações para padre e freira na igreja. Ele diz que esse texto é uma anticampanha, porque é pegar quem está entusiasmado para seguir Jesus e jogar um balde de água fria e dizer: espera aí, antes de seguir Jesus, renúncias. Antes de seguir Jesus, meu amor, meu Senhor, abrace a cruz, vá para trás dele, depois siga. O discipulado é fruto de um processo que ele vai contar agora duas historinhas para ajudar a gente a entender que processo é esse que educa a gente para o discipulado. A gente quer segui-lo, mas antes de segui-lo é preciso examinar e calcular. Vamos? Versículo 28. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Continua. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Prada. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Jesus não quer que você que deseja segui-lo se torne uma torre inacabada e causa de deboche para os outros. Jesus quer que você, como discípulo e discípulo, seja como padre, religiosa, pai, mãe, esposa, esposo,
no mundo do trabalho, da sua profissão, Ele quer que você siga-o, mas que você siga-o com um juízo. Esse caminho que eu estou fazendo, eu dou conta de acabar? Ele não quer que você seja uma torre inacabada e causa de deboche para os outros. Repito. Para a torre ser levantada, preciso, antes de querer seguir Jesus, Ele manda, senta. Antes de dizer para Jesus um monte de coisa que você tem que dizer, deseja, e é importante que o faça, Ele diz, calcula os gastos. Veja se você tem o suficiente para terminar esse segmento. Quantos casamentos são destruídos porque, antes de morar junto, felizes para sempre, não se calculou os gastos, não foi? Porque a gente pensou que casamento era uma coisa, mas a hora que precisou de certas coisas para o casamento, foi lá dentro do coração, ver se tinha reserva suficiente para continuar construindo a torre do matrimônio, não tinha, destruiu. A vida de nós, sacerdotes, do mesmo jeito. Quanta vocação, torre começada e inacabada. Porque a hora que precisou do material, não tinha o suficiente. Além de uma torre, seguir Jesus é também uma batalha. Vamos lá? Ou ainda, versículo 31. Qual o rei que ao sair para guerrear com outro rei, leiam, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Muitas vezes nós transformamos a vida cristã numa guerra, num embate. E a gente passa a vida inteira, o cristianismo se torna um combate, uma guerra. E a gente não percebe que é uma guerra interminável, mas por teimosia da gente, por falta de noção dos recursos que a gente tem, 10.000 homens, só que a gente batalha e luta contra um que tem 20.000. Então, antes da guerra, antes da batalha, se senta primeiro e examina se você tem força o suficiente, recursos o suficiente, munição o suficiente para enfrentar um com 20.000. Vocês que são pais e mães, veem os filhos às vezes empreenderem projetos, diz assim, filha, filho, espera lá, calcula primeiro. Ah, lá vem você querer controlar, querer mandar. Não estou querendo controlar, estou querendo que você tenha noção das condições reais que você necessita para essa torre e para essa batalha. A batalha, a guerra de 10.000 contra 20.000, a gente pensa que a única saída é matar ou matar, matar ou morrer. Jesus propõe uma outra solução, vamos ver? Tem uma segunda via, uma terceira via. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Pronto. Primeiro, não vá você mesmo com seu exército para negociar. Conte com a ajuda dos outros. Cultive confiança com alguém, arrume um mensageiro, deposita suas forças numa reserva, não desperdiça energia e munição não. Chame um amigo de confiança, manda ele negociar, mensageiro, negociar. Negociar o quê? As condições de paz. Jesus diz que a solução para a nossa vida não é só guerrear, não é só aumentar nossa munição e comprar mais arma. Jesus diz que há uma outra alternativa, negociar a paz.
Às vezes, a gente pensa que a única saída é continuar no conflito e na tensão, no casamento, na família, no mundo do trabalho, na igreja. A gente pensa, na política nem se fala. A gente pensa que a única solução é o combate até eliminar o outro. Só que o outro tem 20 mil e você só tem 10. Essa guerra ela está programada para ser um fracasso, de matança. E às vezes é assim, a gente teima em guerrear e a gente vai matando o exército da gente. Para manter as coisas do jeito que eu pus na minha cabeça que tem que ser, eu me mato, mato quem está do meu lado, mato pessoas que eu amo, vão morrendo, vai definhando todo mundo, porque eu não tenho condições de ganhar a guerra e eu ponho em risco 10 mil, minha família inteira. Isso existe? Negociar. Nós estamos num tempo, nunca precisamos tanto de contar com essa alternativa que Jesus propõe. Vamos negociar as condições de paz. Senão a gente não vai ser discípulo e discípulo dele. Não é só combatendo e fazendo guerra. Não é só combatendo e defendendo eliminar o outro lado, que nós seremos discípulos e discípulos do Senhor. Essa semana, num bairro da periferia de Goiânia, quarta, quinta-feira, o pregador na igreja pregando o evangelho. Lá pelas tantas ele pega uma nota da igreja e diz: nós, a igreja, vamos apoiar o candidato tal, porque ele é que defende tais e tais ideais. Alguém da igreja se levanta e diz: olha, pregador, cuidado. O senhor está fazendo uma escolha por nós. O caminho não é esse. Prega o evangelho e cada um de nós, com a nossa consciência, vamos escolher. Um outro, chateado porque alguém apeitou o pregador, levantou e deu tiro nele. E o mais grave não foi o tiro dentro da igreja. Ele chama os ajudantes e diz: tira logo, tira logo, tira logo. Arrastou o corpo baleado lá para fora. Uns limpavam o sangue, a polícia, o SAMU chegando, carregando o corpo do homem baleado, e a reza continuou piedosissimamente com ele pregando como se não tivesse. É isso que nós vamos transformar a igreja e o cristianismo? É isso que nós queremos? Transformar o ambiente nosso em manter um culto às custas de bala? É essa a normalidade do rito e do culto que nós desejamos? É esse o segmento de Jesus? O púlpito, os altares das igrejas vão continuar sendo um lugar das ideologias propagadas e a multidão massa de manobra? Ou a gente vai voltar na pregação do evangelho e dizer para cada um: olha, senta e examina primeiro o que você tem dentro do seu coração, do seu interior, faça o discernimento e faça as suas escolhas e arque com as consequências das suas escolhas. Você tem condições de escolher. Não existe nada no mundo mais poderoso do que uma coisa: discernir e fazer as escolhas a partir da convicção profunda que te move. Isso dá mais trabalho, não dá? Isso dá muito mais trabalho. A outra alternativa qual é? Pega o exército, arranca imposto do povo, pega o exército, põe o exército para dormir dentro de casa, ganhando um salarinho para ficar dormindo e falando bem do rei, e todo mundo vai apodrecer.
num caos como esse que nós caminhamos. O caminho da renúncia, irmã e irmão, é muito maior. Antes de seguir Jesus, senta primeiro e examina que torre você quer levantar, que elevação você quer fazer ou guerrear, que expansão você quer conquistar, expandir ou elevar. Senta primeiro e examina. E antes de começar, a sentença mais dura, versículo 33. Do mesmo modo, brada a igreja. Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo. A primeira leitura fala de renunciar os pensamentos e a reflexão. Livro da Sabedoria. Você pode pegar aí no versículo 14, diz assim: na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Olha lá, para essa sociedade de endurecimento da ideia e das ideologias, de tanto conflito e guerra, o livro da Sabedoria pergunta, vamos ler juntos? Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Quem sou eu para dizer para você aqui, escolha isso ou escolha aquilo? Vote nesse ou vote naquele? Quem sou eu? Que homem tem autoridade para dizer isso? Fazer escolha pelos outros? Diz, leia. Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Olhe o que vem. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Uau! Que remédio para a rigidez de nossas ideologias, né? De nossos pensamentos. Então, renunciar a tudo que tem. Renunciar às ideias, às ideologias. Renunciar pai, mãe, filho, filha, esposo. Renunciar os afetos. Paulo, que está na prisão e diz, eu ganhei essa prisão graças ao Evangelho. Renunciar à liberdade. Manda o amigo Onésimo para ajudar outro que está pregando o Evangelho. Renunciar os amigos. E Jesus, no Salmo, manda a gente renunciar o tempo. Para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que passou, mas para nós, Senhor, nós te pedimos, ensina a gente a contar os nossos dias. A gente não sabe organizar o tempo, Senhor. Então, renunciar para seguir Jesus, não há seguimento de Jesus sem renúncia a tudo. E não é renunciar você que está aí no banco para fazer o que o pregador está mandando não, tá? Porque é uma renúncia, é uma gambira meio desproporcional. É renunciar. Eu também renuncio, você renuncia, todos nós vamos para trás de Jesus, tomamos nossa cruz e todos nós vamos dizer, aqui dentro de nós Ele dá o comando e nós vamos segui-lo. E Ele vai garantir que a torre vai ser terminada e vai ficar bela. Nós seremos a torre bela terminada. Nós seremos a paz garantida que as armas não deram conta de conquistar. Está claro? Amém? Amém? Nós não só teremos, mas nós seremos a paz que as armas de 10.000 não dão conta de conquistar com 20.000. Porque existe um caminho que chama negociar a paz. Negocie a paz para o seu coração. Fique fazendo guerra não. Adoecendo sua coluna, seu estômago, seu triglicérides, não é? Não fica enfermizando você para garantir essa guerra. Negocie.
e a paz virá. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Peça para Ele te ajudar a mergulhar profundamente na interioridade sua e encontrar em você a reserva que você necessita para tomar a sua cruz, para ir para trás dele e caminhar atrás de Jesus. Peça dele essa graça. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, De pé, fluir em mim. voltados para a cruz de Jesus, estenda a sua mão e renuncie em oração, renuncie tudo aquilo que tem impedido você de ser uma construção que se eleva, de ser uma paz garantida. Renuncie aquilo que tem impedido você de construir a paz, de garantir a paz e de continuar a obra de Deus no seu trabalho, na sua missão, na sua família. Renuncie. Renuncie às suas armas, à sua fúria de guerra. Renuncie à sua pressa. Renuncie os apegos que te escravizam, os afetos que te dominam negativamente na família. Tudo aquilo que puxa você e impede você de ser uma torre que se eleva e te arrasta e te impede crescer, erguer-se. Renuncie. Renuncie toda a batalha que tem feito você desperdiçar energia, força, munição, e essas batalhas não têm garantido a paz para você. Tome a sua cruz. Diga a Jesus que você vai, sim, tomar a sua cruz e caminhar atrás dele. Porque Ele é sua paz. É Ele que te edifica. É Ele o caminho, a verdade e a vida. Reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da sua cruz, diante da sua cruz, eu renuncio eu renuncio a todas as forças do mal, a todas as forças do mal, das paixões desordenadas, das paixões desordenadas, dos afetos doentios dos afetos doentios que me ferem, que me ferem,
e me impedem e me impedem de crescer, de crescer, de progredir. de progredir. Eu renuncio Eu renuncio a todas as armas de agressividade, a todas as armas de agressividade, de violência e guerra, de violência e guerra, de conflito e tensão de conflito e tensão que me impedem negociar que me impedem de as condições de paz. as condições de paz. Eu renuncio Eu renuncio aos meus hábitos aos meus atos de pecado. de pecado. Eu renuncio ao demônio Eu renuncio ao demônio e às suas forças. e às suas forças. Eu renuncio Eu renuncio e confesso: só no Senhor só no Senhor encontro a paz e sou edificado e sou edificado na paz.